Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso episódio que trata sobre eletromobilidade e principalmente em condomínios. Nós estamos aqui com Jean Bauer, da Liarona Projetos, estamos aqui também com Edson Sheffield, da equipe comercial e execução da Energia Atual. Meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual e responsável técnico também. Nós estamos aqui com o Jean. Jean, por gentileza, se apresente. Eu sou o Jean Christophe Bayer, diretor da Liarona Projetos e Sistemas de Automação, e nós elaboramos projetos elétricos já há muito tempo. Legal. Edson. Meu nome é Edson Sheffield, trabalho na equipe da Energia Atual, na área comercial, analista comercial ali, prestando serviço nessa parte, atendendo a clientela. Legal, bacana. Jean, conta pra gente algumas novidades que foram nesses últimos dias aprovadas em relação à Copel, novas normas, novas ideias, o que foi tratado, o que isso representa na área de projetos para a eletromobilidade, na parte de entrada de energia para condomínios, padrões, o que agora não podia e agora pode? Bom, nós tivemos alguns dias atrás, na verdade, dia 30 de abril, nós tivemos uma reunião na Copel, junto com o diretor comercial, superintendente de engenharia, gerenciamento de normas e área de medição. Nesta reunião, eles nos apresentaram já uma situação em que a Copel pode vir, dependendo das características do imóvel, pode vir a autorizar e aprovar uma segunda entrada de energia no empreendimento para atender exclusivamente os carros elétricos. Então, a gente apresenta estudos para a Copel dizendo que a entrada existente não tem capacidade de energia para o aumento de carga que requer os carros elétricos. Então, a Copel analisa e verifica e permite, se for o caso, que seja feita essa segunda entrada de energia. Uma outra coisa também que nós discutimos nessa reunião foi criar uma categoria de medição específica para os carregadores veiculares. Então, assim, se no empreendimento a gente tem as medições dos apartamentos, a medição do condomínio é uma coisa, tem a norma específica. Agora, ontem, a Copel mandou um e-mail para todo mundo dizendo que foi criada uma categoria de 32 amperes bifásico para atender exclusivamente carregadores veiculares. Então, isso diminui o custo, porque a categoria mínima era 50 amperes. Né? Fio 10 milímetros. Trifásico, bifásico ou monofásico, 50 amperes. Então nós explicamos para eles que normalmente não viabiliza a gente fazer uma medição Copel para os carros, e sim uma medição única e medições individuais. E aí eles comentaram sobre isso e a gente viu o resultado, eles apresentando essa categoria. Também comentaram nessa reunião a possibilidade de ter, quando criar essas medições específicas, ter uma tarifa diferenciada, um pouco mais barata do que a tarifa usada normalmente por todo mundo. Isso vai ser interessante, eu cobrar isso, né, para poder... Acredito que isso está em estudo na área comercial da Copel, mas eles colocaram que existe essa possibilidade, mas eles teriam que fazer um estudo para incentivar o uso do carro elétrico. Claro, porque se todo mundo fizer a sua parte, a Copel, o governo, tarifas, enfim, a gente consegue levar esse movimento adiante. Lembrando que isso não é só um momento econômico, mas tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com a qualidade de vida das pessoas e assim por diante. Sim. Basta ver outros países que já adotaram isso um pouco antes da gente, né, que realmente melhorou muito nessa questão. Mas isso é uma notícia muito boa, já, porque antes a gente tinha que conduzir projetos com centros de medição de 50 amperes, sair com cabo de 10 milímetros, isso encarecia demais. Agora a gente pode dimensionar o cabo correto, né, uma bitola a menos, né, 6 milímetros, conforme a norma solicita, para poder atender, né, os wallbox, ou até tomadas, né, para carros híbridos que consomem menos, por exemplo, que poderiam utilizar até o 32 amperes, mas até, digamos assim, um pouco menos ainda, e com isso viabilizar a medição. Isso é uma coisa boa. Os síndicos reclamam muito para a gente a questão do trabalho que dá fazer a medição
quando a gente instala os medidores individualizados, mas não da Copel, medidores Medidor nossos, particular. medidor particular. E aí fazer esse rateio, fazer essa cobrança. Então, muitos gostaram dessa ideia, porque assim, a Copel faz a medição, a Copel manda a fatura, se tiver inadimplência no condomínio, a Copel que vai lá e corta e tira o medidor embora. O condomínio não se envolve nesse gerenciamento de energia para carro elétrico. Exatamente. Ontem ainda estava numa assembleia onde eu apresentei a proposta da medição individualizada e eles já de cara falaram, não, nós não queremos fazer leitura, queremos que a Copel faça. Ah, mas por quê? Não, porque a gente tem algumas inadimplências aqui no condomínio e como é que você vai gerenciar a inadimplência e os outros pagando a conta de energia? Sim. E aí, então, isso é um pepino, né, nessa parte. Claro, não é a realidade de todos nessa parte, mas é uma boa notícia nessa parte. Gia, outra pergunta você falou sobre uma segunda entrada de energia. Por exemplo, se a gente está num posto de gasolina, quer colocar um eletroposto lá, por exemplo. Antes a gente tinha que ser obrigado a reformar o padrão de entrada. E hoje parece que então pode buscar um poste novo, conforme, claro, características da rede. Isso é verdade? Sim. Você tem que levantar uma série de informações e ter as justificativas corretas para que a Copel libere essa segunda entrada de energia. Ter duas entradas de energia num empreendimento sempre é um risco. Você fechar um curto-circuito interno interligando as duas entradas de energia. Isso é um problema muito sério. Então, não poderia servir o mesmo imóvel, por exemplo, duas entradas. Então, em casos excepcionais, a Copel permitia fazer isso. A gente fez vários empreendimentos com 2 até 3 entradas de energia. Mas a questão de uma entrada de energia a mais específica para carro elétrico, isso é uma coisa recente, questão nesse informativo técnico que a Copel mandou ontem para todo mundo aí, ela explica bem isso. Tem que ter justificativas, explicar por que, se você não consegue atender com a entrada de energia atual e não consegue mexer por questões técnicas, econômicas, etc. É mais fácil fazer uma entrada de energia nova e aí a Copel vai permitir dentro dos parâmetros que ela está estabelecendo ainda e a gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, porque é uma coisa recente, aconteceu essa semana e... Sim. Então, agora a gente precisa ter um detalhamento melhor por parte da Copel. Sim, e há essa questão também de obras de rede, não é só a Copel põe um poste, a Copel coloca você tem que pôr o poste, a Copel tem que analisar se tem, a concessionária em geral, né? Se tem demanda suficiente, se não tem que colocar um transformador, se não tem que fazer uma reforma de rede. Então, em alguns casos, há um custo oneroso, né? Um custo a ser visto também. Então, não é só solicitar uma segunda entrada, né? Envolve... toda uma situação técnica de análise de rede da rua. Você está aumentando carga na rede da Copel, Sim. No nosso caso aqui. Então a Copel faz uma análise se de repente tem que melhorar a rede, ou enfim, tem uma série de consequências que precisam ser analisadas, porque você vai estar pondo mais um poste com um transformador, mais uma caixa seccionadora, perfeitamente identificado que é exclusivo para carro elétrico e deve vir uma série de normativas específicas para essa situação. Entendi. Edson, alguns projetos chegam para a gente e para a gente dar continuidade e a gente percebe que algumas empresas fazem a ligação da saída para os carregadores de carro elétrico dentro dos prédios ou até das residências. O pessoal abre o medidor da Copel e de dentro do medidor da Copel ou do disjuntor puxa os cabos. Isso é correto? Qual que é a implicância disso no processo? Correta não é, claro, né? Mexer naquele quadro não é indicado e até é considerado ilegal, né? Ilegal. Então, a gente tem que observar sempre, todo o projeto começa com a intenção do cliente de colocar lá então o seu carregador. Tem se tornado mais recorrente agora, aumentando bastante a demanda nesse sentido. Então, a gente percebe que o cliente em si, o morador, não tem o conhecimento e muitas vezes nem tem o dever de saber. Aí a gente vê que o síndico muitas vezes também não tem esse conhecimento e acaba muitas vezes liberando uma instalação sem fazer toda uma avaliação prévia
para ter certeza de que há possibilidade de fazer. E como é que é essa avaliação? O que é necessário para fazer essa avaliação num prédio, por exemplo? Sim, a gente tem sempre que começar por uma análise de energia. Essa análise ela é fundamental. Essa análise compreende você colocar lá instalado nos quadros, seja no quadro do condomínio ou na seccionadora, aparelhos que são específicos para ficar monitorando o comportamento elétrico das cargas, né, durante full time, o tempo todo. A gente recomenda em torno de 5 a 7 dias. E então ele fica coletando esses dados, depois esse aparelho é retirado, feito um download, e partindo dali gera-se então um relatório. Nesse relatório, conforme a determinação, seja ele para ar-condicionado, seja para carro elétrico, nesse caso específico carros elétricos, então a gente descobre através dessa análise o que temos disponível de carga em termos de possibilidade de colocar carregadores. Às vezes, num condomínio, a gente tem lá um limite pequeno. E se não se fizer essa análise e instalar lá um carregador de carro, e ele ultrapasse então esse limite disponível, a gente pode ter problemas, certamente terá problemas. Então essa análise ela é essencial para que se consiga entender o que tem disponível lá. O primeiro é o entendimento, né? Antes da execução, até antes de um projeto, no final das contas, para justificar para a concessionária a necessidade de uma segunda entrada, a necessidade ou a possibilidade de utilizar a energia sobrando do prédio ou quanto está sobrando. Exatamente. Então, essa análise visa esse trabalho de investigação baseado em dados e fatos, né? Não num empirismo, num achismo. Isso, e considerando que essa análise nos dá um norte para nós trabalharmos, aí sim a gente vai então pensar num projeto, ver a disponibilidade que tem, caso não, apelar para uma alteração na entrada, seja lá aumentar uma nova seccionadora, uma nova entrada de energia, assim por diante, conforme o Jean comentou, né, seguindo aquele protocolo, aquele passo a passo para se ter então essa segurança e disponibilizar essa possibilidade então para a instalação de carregadores. Certo. Uma pergunta que os nossos ouvintes nos fazem é assim, mas aqui não tem tanta gente, o síndico liberou por conta instalar esses 2 ou 3 aqui. O que há implicância na área de direito condominial se você libera para 1 ou 2 e não libera para todo mundo, Edson? Vai dar uma briga, né? Todo mundo tem seu direito, então é complicado. Quando passa isso... Num condomínio, todos têm direitos iguais. Exatamente. Se você libera para um, tem que liberar para todo mundo. Geralmente, quando isso acontece, passa em reuniões, as reuniões são tumultuadas e cada um tem seu direito e muitas vezes um projeto acaba sendo complicado ali, né? E já aconteceu da gente desinstalar equipamentos que já estavam instalados por alguma confusão desse tipo? Eu não tive um caso especificamente comigo, mas já soube de que houve. E então, aliás, na verdade eu lembrei agora, teve um caso em que tínhamos 2 clientes que já estavam com os seus sistemas lá e veio um terceiro. Daí foi dito a ele que não era possível. Daí começou a confusão, né? Porque ele também tem direito e assim por diante. Bom que no final das contas foi resolvido, feito todo aquele trabalho corretamente conforme foi dito, né? E aí foi feito então esse estudo e um projeto adequado e agora está sendo feito então que bom. A coisa definitiva. Um dos problemas que eu identifiquei que geram essas confusões nos condomínios é que quando a pessoa vai comprar um carro elétrico, o vendedor do carro elétrico explica para ele, não, qualquer tomadinha, qualquer lugar você pode ligar teu carregador. Então, isso funciona muito bem se ele mora numa residência isolada. Ele tem a entrada de energia dele na residência, ele pode ligar o carregador que quiser, custo dele. Mas quando ele está num condomínio, não é bem assim que funciona. Então, ele chega com o carro elétrico e quer exigir do síndico que seja ligado o carregador dele. Pois é. Mas o vendedor me disse que qualquer tomada, qualquer coisa, liga o carregador e vai funcionar e vai abastecer a bateria do carro. Isso não é uma realidade. Você tem o carregador, por exemplo, da WEG, que liga numa tomada de 20 amperes e ele puxa os 20 amperes. Isso dá 4.400 watts. Não é qualquer tomada que está preparada para realmente os 20 amperes. Quando a gente faz um projeto novo, a gente consegue prever toda uma infraestrutura específica. Eu estou fazendo um projeto de um condomínio que tem 10 torres, 32 apartamentos,
são 320 vagas de carro. O cliente, o dono da construtora, ele vai deixar a infraestrutura pronta para os 320 carros. Olha só, isso é uma coisa muito boa. Então nós estamos fazendo tem 3 subestações nesse empreendimento e uma subestação, uma cabina com um transformador específico, já numa tensão de 380 a 220 volts, específico só para atender os carros elétricos. Olha só, isso é um custo, claro, planejado em projeto. É planejado em projeto. Então, é quando a gente tem um cliente que entende esse problema, e porque eu já tive outros clientes que dizem, não, vamos deixar ali a previsão para 2, 3 carros, depois o condomínio que se vire. Eu canso de escutar isso. Sim. E isso é uma mentalidade terrível. O construtor não quer bancar o custo de implantar esse sistema. Depois entrega, passou um tempo, o condomínio me liga, olha, Jean, você fez o projeto, ficaram só 3, 4 pontos, 5 pontos para carregamento, agora a gente quer fazer. Então, o abacaxi sobra para a gente depois. Volta, né? Tudo volta, né? Porque o construtor não quis assumir ou não entendeu. Então, a gente tem clientes como esse que vai deixar a infraestrutura para o condomínio, inclusive com gerenciador de demanda, com um sistema atualizado, uma coisa de ponta que tem surgido aí, e o condomínio vai receber isso instalado, funcionando. Isso valoriza o imóvel, certamente. Sim. Ele fez uma conta, fizemos todo um estudo de relação de materiais e o que isso representava no aumento de custo. Quando ele dividiu isso por 320, ele deu risada, ele falou, ele pode fazer. Claro, porque não é uma pessoa pagando, mas são 320. E o quanto valoriza a comercialização de um imóvel desse? É outra... Não, a gente tem clientes que chegam na nossa empresa e que, volta e meia, a gente faz análise de energia, como o Edson assim colocou, e a gente chega à triste conclusão de que não é possível instalar nenhum carro. E que montar a sua subestação, como você colocou, com uma infraestrutura, é superlativo o custo que o condomínio não quer pagar. E as pessoas acabam até se mudando do imóvel justamente porque valorizam essa questão de ter o imóvel preparado para um carro elétrico. E pela demanda aumentando, né? Sim. Constantemente. Veja, hoje um carro a cada 10 praticamente vendidos novos são elétricos. Então, assim, é uma mudança muito grande que o nosso país está sofrendo. Sim. E cabe a empresas como Energia Atual, como Liarona Projetos, né, fazer esses projetos, executar esses projetos para facilitar a vida e valorizar, né, o imóvel do cidadão, mas com segurança. Entregar uma instalação e uma solução bem dimensionada, correta, que se você não tem um dimensionamento correto de ramal alimentador, proteção, você pode danificar o carregador e, pior, danificar a bateria do veículo. Sim. Então, as pessoas não entendem isso. E até, bem que você lembrou, Jean, tá? A nossa empresa trabalha muito com essa instalação de carregadores e também com as concessionárias. E eu cito aqui o caso de um carro, tá? Que o OBC, o Onboard Charging do carro, queimou por conta de um surto que veio pela rede elétrica, porque a pessoa estava usando um carregador portátil ligado numa tomada comum, assim como venderam para ele a ideia, né? E mesmo com uma tomada comum é necessário ter um quadro de proteção, DPS, DR, né? Aterramento. A pessoa pegou e foi lá e suprimiu o aterramento, ok, por uma recarga de emergência, até é razoável pensar nisso. Mas aconteceu uma tempestade e queimou essa peça do carro. E isso custou aproximadamente R$40 mil o reparo e não foi pago pela garantia. Então, a garantia ela é executada de um veículo elétrico se você tiver uma instalação bem feita. Sim. É a mesma coisa, você compra um carro a combustão e coloca um combustível adulterado no seu carro, estraga o bico injetor, leva na concessionária, ele detecta que o combustível está adulterado, você vai pagar o bico, você vai pagar a mão de obra, você vai pagar tudo. Não está incluso na garantia o uso de insumos irregulares. E a energia em um insumo que também pode estar, de certa forma, irregular quando vem um surto pela rede, ou quando não tem um aterramento, ou quando não feita uma boa instalação. Exatamente isso. Legal. Gente, obrigado pela participação de vocês. Jean, as considerações finais? Bom, é o que eu digo sempre, né? Contrate um projeto adequado, com profissionais que tenham conhecimento e que façam dimensionamentos corretos para evitar esse tipo de problema. Legal. Edson?
Também sempre recomendo procurar uma empresa idônea, uma empresa que tem um portfólio avantajado na área, e a gente está lá então à disposição para seus projetos. Legal. Gente, muito obrigado aí pela participação, obrigado ouvintes também. Disponha. E se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com os nossos canais. Um grande abraço a todos. Muito bem. Bola, 2, 1. Isso que é precisão, hein, né? Tranquilo. Agora não pagamos.